Sejam bem-vindos à oficina de boas práticas na elaboração e na apresentação de projetos no âmbito do PRONON e PRONAS. Meu nome é Ludmila Oliveira dos Santos, eu estou representando o Departamento de Economia da Saúde da Secretaria Executiva do Ministério da Saúde. A seguir, assistiremos uma palestra apresentada pela senhora Carla Damião, gerente de projetos, sobre boas práticas na gestão de projetos na área social, com foco nas fases de desenho e de avaliação. Vou continuar para quem já está aqui, para a gente poder seguir. Também os próximos slides ainda são no tema de teoria de mudança, e eu acabei adiantando aqui um pouquinho, que era a questão de como fazer e como montar a teoria. Então, assim, esse próximo slide, alguém me trouxe uma dúvida aqui enquanto eu estava aqui no cantinho, que era, Carla, então o impacto do projeto ele não é mensurável? O impacto é mensurável, tá? Eu não sei se outras pessoas tiveram essa mesma dúvida ou compreenderam dessa forma, mas o impacto ele é mensurável, só que ele é mensurável com dados maiores, porque você está colaborando com a redução da pobreza. Então, qual que é o dado que eu preciso medir para garantir que aquela comunidade teve um aumento econômico ou, né, diminuiu quem estava na pobreza extrema? Geralmente são dados oficiais, dados da prefeitura, não é uma pesquisa que você faz só com aquele público-alvo. Então, ele é, sim, mensurável, a gente vai falar disso, só que são dados maiores, são dados mais coletivos, que nem sempre são os dados que você pega já direto, né, ali do seu projeto com os seus beneficiários direto, tá? Não sei se outra pessoa teve essa mesma dúvida aqui, mas aproveito para já trazer para vocês. Então, aqui olhando para a teoria da mudança, a ideia ela segue uma lógica vertical, né? Mais uma vez, com a intenção de explicar o meu impacto através de todas as atividades que a minha organização faz. Então, eu cumpro todas aquelas atividades para que eu obtenha os devidos resultados, para que os meus objetivos sejam atingidos, para que eu colabore com impacto maior, certo? Essa lógica ela vai formar mais para frente o quadro lógico. Então, isso aqui está um pouquinho mais fácil de ler, que está no branco, é o quadro lógico, só que apenas com a teoria de mudança descrita, que é a primeira parte ali do quadro lógico, a descrição do projeto. Então, impacto, objetivo, resultado, atividade, que devem ser descritos com indicadores, com sua fonte de verificação e com os seus pressupostos. Então, isso monta o quadro lógico do projeto, que é uma ferramenta que já existe há muitos anos, que é extremamente popular na área social. Para organizações internacionais, hoje é quase um mantra, e a gente vai aprender a montar esse quadro lógico hoje. Tá? Então, é um conhecimento, eu sei que algumas organizações ainda não fazem, ou às vezes fazem mais no nível de teoria de mudança, não chegam a montar ou utilizar ele dessa forma, mas seria uma forma de todo mundo conseguir, que é a ideia de hoje, unificar a linguagem, se conversar. A pessoa que está lá numa realidade do Nordeste, Norte, que só ela sabe o que está acontecendo, como que ela explica para quem está aqui em Brasília por que a atividade dela é importante, como que ela atinge objetivos importantes, como que ela trabalha de uma forma mensurável, que realmente é verificado aquele trabalho que ela está fazendo. Então, aqui tem um exemplo de teoria de mudança, né? Eu dei aqueles exemplos lá, mas eu vou aproveitar. Eu gosto de exemplo porque, às vezes, a gente vai encaixando na nossa cabeça. Eu me enquadro aqui, então, quem, às vezes, não pensa, isso aqui não serve muito para mim, a gente vai trazendo outros exemplos e vai encaixando. E aqui tem um exemplo de um projeto que o impacto é colaborar com a redução do tempo de moradores de rua na região de Curitiba. Então, a ideia de um projeto era acolher os moradores de ruas para fazer alguns treinamentos profissionais, visando que, a partir daquele treinamento que eles fazem, eles fiquem menos tempo morando na rua e possam se recolocar no mercado e na sociedade. Esse era o projeto. Ok, então, o impacto desse projeto vai colaborar com a redução do tempo, né? Porque, na verdade, eu não quero reduzir o número de moradores, porque eu não estou atuando na raiz do problema. Eu estou atuando depois, aí entra novamente na árvore de objetivos e problemas que a gente falou lá atrás. O braço desse projeto não é o porquê eles estão na rua. O braço do meu projeto é, a partir do momento em que eles já estão na rua, como eu
os recoloco na sociedade. Então, esse é um exemplo bem legal para que a gente possa montar, né, uma estrutura lógica e entender por que o planejamento, o desenho, a árvore, todas as outras coisas que a gente fez antes se encaixam aqui para você ter um projeto mais objetivo e mensurável, para que ele não fique muito amplo, né? E aí, quais são as atividades? A minha atividade é entregar 10 horas semanais de oficinas técnicas para esses moradores de rua e conseguir que 100 moradores... Primeiro, eu quero conseguir que os 100 moradores estejam inscritos no meu programa, né? E depois, entregar 10 horas de capacitação para eles. Se a gente fosse falar sobre o problema de um morador de rua estar na rua, quantas atividades teriam aí? Mais um monte, com relação à família do morador, com relação às drogas, inclusive, com relação ao porquê, com relação... Então, assim... A minha atividade está relacionada apenas ao impacto do meu projeto e ao meu projeto, certo? Mais uma vez, o foco de você compreender qual é o seu projeto, qual é o seu impacto e entregar numa linguagem objetiva para que todo mundo entenda como que você trabalha ali naquele âmbito. Então, como que eu vou mensurar se os resultados daquele projeto estão acontecendo? A partir do número de acolhidos. Então, eu queria 100. Eu consegui 100? Então, a satisfação, eles estão satisfeitos? Porque não adianta eu fazer um projeto e ninguém gostar, ou a linguagem ser inadequada, não trazer as coisas que realmente são a problemática da questão. Porcentagem de presença, eles estão indo ou eles foram só no primeiro dia? Eles participaram durante todo o projeto? Qual que é o índice básico que uma pessoa deveria participar do meu projeto nessas oficinas para que eu considere como realmente fez o projeto de uma forma participativa e real? Por quê? Porque eu acredito que se eu conseguir 100 moradores inscritos, entregar 10 horas semanais de oficinas, tiver uma porcentagem de presença de 75%, tiver uma satisfação de nota 8 desses moradores com o meu projeto, e tiver um número de acolhidos que eu gostaria, eu vou conseguir que o meu beneficiário possa retornar à sociedade, incluído no mercado de trabalho, em menos de um ano. Certo? Então, eu acredito que, se eu fizer isso, eu vou ter uma porcentagem X desses beneficiários, e aí a gente vai entrar ali no quadro lógico para montar indicadores, etc. Mas eu acredito que eu consigo que os meus beneficiários, então, seu objetivo está diretamente relacionado ao beneficiário, que eles vão voltar para a sociedade, né, vão voltar a se inserir no mercado de trabalho em um ano. Qual é o impacto disso? Reduzir o número de moradores que ficam por mais de um ano morando na rua. Mais uma vez, o meu objetivo é o objetivo direto dos meus beneficiários. Como que eu vou mensurar como eu colaboro com esse impacto? Eu vou pegar o número geral de moradores de rua. Porque aí eu vou saber se eu colaborei. Mas, Carla, existem fatores externos que podem aumentar esse número. Por isso, você está colaborando. O seu projeto, se você não tivesse feito aquilo, teria tido ainda mais. Né, já tinha aumentado por outras questões que acabaram fazendo com que na sociedade aquele ano, por crise, etc., tivesse um aumento ali dos moradores de rua, mas se você não estivesse atuando também teria aumentado ainda mais. Então você está colaborando, por isso que é tão difícil a mensuração do impacto, porque você considera outras questões que não são só suas, mas o objetivo é seu, se aquelas pessoas foram realmente integradas, e não se elas participaram e são satisfeitas. Você tem que saber se o seu objetivo foi atingido. Certo? Todo mundo entendeu aqui? Alguém tem alguma dúvida específica? Legal. Nossa, que bom. Então, vamos para o marco lógico. A matriz lógica, ela vai entrar na definição, né? Aliás, você já tem a definição da teoria de mudança, ela pega a teoria de mudança e inclui indicadores, fonte de verificação e pressuposto. Por quê? Porque não adianta nada você ter essa teoria de mudança toda bonita, dizendo que você vai entregar, que você vai fazer, que você tem esses objetivos, se você não vai mensurar, se você não vai validar que foi feito. Se elas não são mensuráveis, se elas são tão qualitativas, tão subjetivas, e é o que acontece muito. Né? Acontece muito de organizações sociais não saberem medir aquelas coisas que elas gostariam de medir. Porque é difícil. Inclusive, eu faço isso todo dia e tem dias que a gente passa 2 dias inteiros conversando e debatendo como que a gente vai fazer para mensurar determinada coisa. E quando chega a análise de dados, a gente ainda fica batendo cabeça para saber se foi bom ou se foi ruim, porque você tem que ter algum comparativo para saber se 60% é
positivo, é negativo, né? Então, assim, não é fácil, tá? Não é, ninguém que está dizendo que é fácil, mas a gente está dizendo que é a forma correta e é a forma que você realmente valida aquilo que você está fazendo, tá bom? E mais um motivo para o seu projeto ser objetivo aqui. Quanto mais coisa, quanto mais abrangente, quanto mais... Como que você vai mensurar? Como que você vai validar? Como que você vai montar indicador para ele? Então, todas as coisas precisam estar dentro de uma validação, de um indicador, tem que ter fonte verificável. Então, essa é uma célula crucial de estrutura lógica. Se as entregas forem atingidas e as hipóteses mantidas, tudo ocorrerá. A última coluna é de pressupostos. O que essa coluna significa? Ele é um mapeamento para que toda a equipe saiba que eu estou pensando que tudo vai dar certo, mas que tem coisas que não estão dentro da minha margem de trabalho. Então, quando a gente trabalha na área social, e aí, mais uma vez, por que tem que fazer uma ferramenta só para a área social? Porque é diferente. Porque se você vai construir um prédio, os riscos estão mapeados já há tanto tempo. Você tem quantos prédios que foram construídos? Os pressupostos estão todos ali. Agora, você fala da área social, os pressupostos podem ter pressupostos que nunca aconteceu antes. E está acontecendo naquele ano, pela primeira vez. Daquele jeito, naquela sociedade. Então, é muito diferente. É a cabeça das pessoas, é o ser humano no final. Então, os pressupostos são diferentes, a forma de olhar para aquilo é diferente, as variáveis não estão sob o seu controle. As variáveis, às vezes, não estão sob o controle de ninguém. Então, a gente não tem como prever muita coisa, e muita coisa não está só também na mão da organização social. E aí vai a simpatia, né? Aí vem, né, as questões edital, eu tenho que entregar, etc. Então, das duas partes, é importante entender o que aconteceu na sociedade para talvez o impacto não ter sido atingido e o meu objetivo ter sido um pouco menor do que a minha taxa, ou até para ele estar tão maior que, será que fui eu? Será que fui eu que colaborei com tudo isso? Porque tem muitas variáveis dentro de todas as coisas que a gente faz na área social. Então, vamos falar um pouquinho de pressuposto. Tá? Então, tem um rio poluído na cidade, e a ideia é que as crianças, aí mais uma vez, eles chegaram a focar nas crianças de menos de 5 anos, né? Olha o foco do projeto, eles não estão pensando em toda a população, então eles têm como mensurar a partir das crianças de 5 anos que tiveram problema de saúde através da água do rio, né, que estão com problemas ligados ou correlacionados à poluição daquele rio, e a melhoria do ecossistema, então uma melhoria realmente do rio. Vamos para as atividades que foram previstas. Foi prevista preparar e realizar uma campanha de conscientização pública, foi previsto preparar especificações de engenharia para a latrina no aumento do número de latrinas, no aumento da rede de esgoto. Então, eles querem fazer latrinas de esgoto. A ideia, então, na área de engenharia, quais são meus pressupostos de que essas atividades vão acontecer da forma correta? Primeiro, eu acredito que vão ter voluntários o suficiente para fazer a preparação da campanha. Às vezes eu cheguei na cidade, eu não conheço aquelas pessoas, como é que eu vou montar uma campanha eficiente se eu não conheço aquela região? Eu vou contar com voluntários. Certo. Esses voluntários vão participar? É um pressuposto. Eu não posso garantir que eu vou ter um número de voluntários. Eu não posso garantir que esses voluntários vão ser tecnicamente, são os riscos do projeto, né? Os orçamentos municipais para a melhoria do sistema de esgoto permanecem inalterados, porque às vezes a gente monta o projeto acreditando que aquilo vai acontecer e daí, putz, não tem mais orçamento para isso. Mas eu acredito que se eu tiver o orçamento municipal inalterado e os voluntários colaborarem, eu vou ser capaz de entregar as minhas atividades, que é a preparação de uma campanha de conscientização e as especificações de engenharia para montar as latrinas de esgoto. Resultados do projeto. As latrinas de qualidade foram construídas e usadas pelos integrantes da comunidade. Então, o meu resultado, entrega, certo? Meu resultado, cooperativas foram engajadas no meu projeto. 10 cooperativas estão engajadas nesse projeto. Sociedade satisfeita com as ações de conscientização. Vocês gostaram? Vocês participaram? Vocês vieram? Né? Então, a sociedade está participando das minhas atividades. Esses são os resultados que eu consegui. Mas esses resultados dependem só de mim? Não. Para que esses resultados aconteçam, eu estou imaginando que as cooperativas de pesca cumpriram as suas obrigações de estabelecer um sistema de coleta de resíduo, que era uma cooperativa, no caso desse rio. Né? Se a cooperativa de pesca não monta o sistema de avaliação,
Como que eu vou conseguir avaliar isso depois? Como que eu vou conseguir saber se está tendo, se as latrinas realmente foram, né, colocadas e estão sendo utilizadas da forma devida? Eu preciso que a cooperativa de pescadores colabore comigo. Ela pode não colaborar, ou pode ter fechado, ou pode ser extinta, pode ter várias coisas ali. Mas eu estou imaginando que aquilo vai acontecer, que as latrinas vão estar lá e que eu vou saber que elas estão sendo utilizadas porque as cooperativas de pescadores estão trabalhando comigo. Que o tratamento das águas cumpre as normas nacionais. Já pensou se não está cumprindo? O que vai adiantar eu avaliar? Eu não vou saber. Né? Eu vou achar que está indo, mas não está indo. É mentira. Não está sendo tratado, não está sendo cumprido as normas, né, que deveriam estar sendo cumpridas. Mas eu imagino que está sendo, então por isso eu posso dizer que as minhas latrinas vão seguir, né, essa mensuração e que eu vou conseguir atingir o objetivo do meu projeto. A sociedade mais consciente vai cuidar dos hábitos nocivos. Porque elas gostaram da minha palestra, mas será que ela foi consciente? Será que ela levou isso para a vida dela? Então, eu estou partindo de pressupostos de que elas fizeram isso. A partir do momento que eles fazem isso, que os pressupostos são atingidos, eu acredito que o volume de resíduos fecais despejados no rio será reduzido. Que a sociedade vai estar mais consciente. Como que eu mensuro conscientização? Como que eu mensuro que eles não estão mais despejando isso? Né? Então, assim, como que eu garanto que esse objetivo vai ser atingido a partir do meu projeto? Eu tenho mais pressuposto. Eu acredito que a qualidade do rio é um fator significativo para... desculpa. Ele vai de cima para baixo. Então, o tratamento das águas residuais cumpre as normas, logo, o volume é reduzido de cloriformes fecais no rio. Quando a gente entra na questão de impacto, para eu poder dizer que esse impacto vai ser causado, eu preciso garantir que os pressupostos, mais uma vez, são atingidos. Então, volta para a lógica. A qualidade da água é um fator significativo para as crianças. Pode ser que não seja. Aí reduz o cloriformes fecais e as crianças continuam tendo as mesmas doenças. Então, eu parti do pressuposto que isso é um pouquinho mais verificável, um pouco mais mensurável, mas ainda assim, é um pressuposto. Pode ser que eu descubra que não era o fator mais determinante. A legislação foi lançada e o cumprimento está sendo... Né, eu contava com uma legislação que ia acontecer para manter o rio limpo, e a legislação aconteceu, ela continua, ainda está vigente, se ela já existia. Por isso, as pessoas estão preocupadas em cumprir com o que foi proposto nas palestras que eu dei. Extinguiram lá a lei, não tem mais, mudaram a lei. Meu projeto, mais uma vez, deixa de ser eficiente. Mais pressuposto. A qualidade da água do rio, da nascente, permanece inalterada, porque eu trabalhei na fonte, eu trabalhei nas latrinas, eu trabalhei na conscientização, mas eu não trabalhei na nascente do rio. E se o problema veio da nascente? Então, o problema pode vir de outras coisas, como eu falei do outro projeto na comunidade, né, das pessoas que estão na rua. Se você pegar essas pessoas que estão na rua hoje e falar, mas aumentou o número de pessoas de rua em Curitiba depois do meu projeto, mas por você... ou porque aconteceu alguma crise financeira, porque aconteceu alguma outra crise em outro estado, e daí elas estão migrando para aquele estado. Então, assim, tem 1000 outros motivos que não estão dentro do seu pressuposto, que podem ser o motivo daquilo estar acontecendo. E você precisa mapear. Por que eu preciso mapear? Para que ninguém brigue dentro da equipe. Para que todo mundo esteja na mesma linha. É só para isso, e para depois você montar o seu plano de risco, que vai ajudar bastante, você já mapeou os pressupostos. Mas, basicamente, é para que você consiga olhar e mostrar, inclusive, dentro da administração pública, que nem tudo depende de você. Que tem coisas que podem acontecer no seu projeto que não estão na sua mão, mas que você mapeou atividades que visam resultados, que visam objetivos, que se tudo seguir o normal de hoje, que se tudo seguir o que você acredita que vai acontecer, vão acontecer. E todo mundo precisa estar alinhado que tem coisas que não dependem só de você. Certo? Tanto quem está olhando para o seu marco lógico como investidor, para que depois você não diga... Não, mas tinha uma coisa que podia acontecer, você não previu isso? Eu não previ. Então, agora você está prevendo, olha, tem uma coisa que pode acontecer e que pode afetar o projeto. E que, nesse momento, aí a gente entra em monitoramento, avaliação e planejamento. Eu vou ter que replanejar alguma ação, eu vou ter que mudar o caminho do projeto, eu vou ter que ser um pouco flexível para que eu continue tendo algum objetivo. Às vezes, você vai mudar o objetivo do projeto, vai mudar o que você está esperando, e é imprevisível. Eu entendo, e eu sei que deve ter várias pessoas aqui pensando, puxa, a gente está tão amarrado, o próprio governo está pensando, tipo, o próprio ministério, uma vez feito o edital, como que eu mudo? Então, dos dois lados é amarrado, e é difícil, porque deixar flexível também a gente sabe
os problemas. Mas existe. Então, uma vez mapeado, uma vez montado, foi previsto, foi avisado, foi dito. E se aconteceu, está todo mundo ciente. Então, está todo mundo na mesma página, certo? E isso é muito importante. Então, o pressuposto do marco lógico vem justamente para alertar que num projeto social não está tudo na sua mão. Que num projeto social tem legislação que tem que estar em vigor para aquilo acontecer, tem pessoas que têm que estar engajadas para aquilo acontecer, tem o viés da sociedade. Então, da mesma forma que eu monto um projeto pensando que tudo vai acontecer da forma positiva, o governo monta um edital acreditando que as coisas vão acontecer da forma positiva. Então, os dois estão na mesma página, né? Que é um ponto sempre muito importante aqui. Mas é um mapeamento de riscos, tá? É basicamente um mapeamento de risco dentro do seu quadro lógico, porque é considerado o que você mais precisa para montar os projetos. Aí. Vou compartilhar uma experiência de Pronas, porque eu acho que é muito aplicada assim. Então, a nossa instituição, eu sou de Ribeirão Preto, e a gente tem um projeto que é voltado para a inserção de pessoas com deficiência no mercado de trabalho. E no primeiro ano que apresentamos esse projeto, eu escrevi exatamente assim, estava muito parecido, então era essa a ideia. Né? Então, o meu objetivo era inserir essas pessoas no mercado de trabalho, e aí o que eu estabeleci como metas era oferecer as aulas, né, os cursos de capacitação, e aí eu tinha essa coisa do número de beneficiários. Tal. Então, era muito assim parecido. Então, eu ia entregar tantas horas de curso, eu esperava uma frequência X, e com isso o meu resultado seria, né, inserir essas pessoas no mercado. E aí, o parecerista que analisou o projeto diligenciou e retornou com uma contribuição que eu acho que foi super válida e melhorou muito o projeto, que era na seguinte visão: simplesmente capacitar não garante a inclusão no mercado de trabalho, porque você não sabe se o problema da inclusão da pessoa com deficiência no mercado de trabalho depende apenas da capacitação deste profissional. E, assim, na prática, realmente não depende. Então, hoje que a gente já está no 3º ano de projeto, lógico, os cursos mudam, não é exatamente o mesmo projeto. Então, tem essa coisa de que, assim, cheguei no final, vi, e aí, assim, também fazendo um link com o que você falou lá no começo. No primeiro ano de curso, a gente fez cursos com uma pegada bem técnica mesmo. Então, era assim, manutenção elétrica, tecnologia da informação, secretariado executivo e administração financeira. Então, eu dependia do empresário pegar esse cara que passou por 1 ano tendo aula todo dia e contratar. Então, assim, eu sabia que o meu beneficiário estava apto para exercer a função, mas a empresa não estava pronta para recebê-lo. Então, assim, o cara estava fluente em Libras, mas dentro da equipe da empresa não tinha ninguém que falava com ele, que se comunicava. Ou, assim, ele tinha uma deficiência física, então não tinha um médico do trabalho lá dentro que dava o laudo falando que a planta da estrutura da empresa estava pronta para acolher aquele cara. Então, o que a gente mudou no ano seguinte? Porque aí, assim, a diligência foi no sentido, não basta capacitar, você tem que me apontar quais serão as medidas e as suas metas para garantir a inclusão do cara, para que ele entre no mercado de trabalho. Então, o que a gente mudou foi assim, no ano seguinte, esses cursos não são mais cursos que depois eu dependo do empresário. Então, a gente faz um primeiro módulo inicial de empreendedorismo, estimula o trabalho autônomo, uma contratação por uma empresa, eu tenho uma assistente social contratada no projeto para poder acompanhar os primeiros meses de atuação e ver, assim, ajudar a juntar os documentos que o RH vai solicitar. Então, assim, eu fui muito além, e isso eu acho que eu devo ao próprio Ministério que pediu mais do que eu ter simplesmente entendido que capacitar garantiria a inclusão. Fica a dica. Hashtag fica a dica. Não, muito bom. A ideia, na verdade, você não foi além, você fez o que deve ser feito. E isso é ótimo. Esse projeto eu coloquei algumas linhas, ele é bem maior, ele tem essa área também, que é justamente o trabalho com a empresa que vai acolher essas pessoas, porque existe realmente esses dois lados. Aqui é só para que a gente pudesse explicar, mas é exatamente isso. O seu primeiro ano de projeto, principalmente essa ideia do piloto, eu gosto de falar disso, porque é imprevisível, ela ainda está muito dentro da sua cabeça. Eu tenho projetos onde o fato de ter mudado de região fez com que o projeto alterasse completamente. Tem um projeto de fortalecimento organizacional que a ideia veio de outro de Curitiba. E quando chegou em São Paulo, o projeto já estava em Curitiba há 5, 6 anos. E quando ele foi para São Paulo, né, gente, replicar, Ctrl-C, Ctrl-V, é um sucesso lá, vamos fazer aqui. Só que as organizações de base de São Paulo eram um nível muito acima das de Curitiba. Mesmo sendo Curitiba, sul do país e tudo, mas por eles terem mais acessos a outros programas de fortalecimento e tudo, elas aprenderam muito mais rápido, estava fácil para elas.
Então, o segundo ano foi um pouco mais difícil. Mas como você sabe que estava fácil? Como você verifica? Tipo, não está dizendo que a sua primeira ideia não deu certo, não foi perfeita de primeira. É difícil. É difícil a gente acertar de primeira com qualquer coisa. Um piloto é sempre um piloto. Mas, a partir do segundo ano, se você mensurou, se você avaliou, você consegue, então, modificar, fazer as mudanças mais importantes e exatas para aquilo que você aprendeu no ano passado. E aí vem aquela parte da transição que a gente falou ali, né? Então, dentro da minha transição, eu tenho lições aprendidas do projeto, eu tenho o que foi sucessos, mais uma vez, meus sucessos e meus desafios daquele ano, e eu posso, no ano que vem, fazer um projeto mais assertivo. Mas eu vou mensurar de novo, porque o segundo ano vai ser um piloto. Aquelas mudanças serão um novo piloto. E aí, geralmente, o terceiro ano. Então, assim, e eu achei legal essa questão, tipo, o Ministério me cobrou, logo eu dei, né? E isso me fez crescer também. Eu acredito que existe um balanço muito importante que a gente está fazendo aqui hoje, que é juntar essas duas partes, né? Você tem um governo que também entende, né, que não está lá vivendo as problemáticas da organização social e está aprendendo. Você tem organizações sociais que também não entendem os problemas que o governo passa, que você faz direitinho, mas você não sabe quem não faz e por que ele tem que colocar aquilo ali. Então, as duas partes se ouvirem, chegarem numa linguagem comum é que é o mais importante de hoje, né? Tipo, é a ideia de chegar aqui hoje. Mas... Oi, bom dia. Eu sou a Leonor, da APABB, aqui de Brasília. Gostaria primeiro de dizer que estou adorando isso aqui. É uma novidade assim, para mim. Bom. Muito bom, viu? É mais do que eu esperei, né? Eu esperei uma coisa e estou obtendo outra, que já pode servir como teu objetivo aí, bem. Já está aqui na avaliação de impacto. Mensurável. E pedir que depois eu possa trocar uma ideia contigo. Adorei também, eu estou vivenciando isso hoje aqui na nossa associação, é uma associação, né, de pais e amigos de pessoas com deficiência, a APABB. E a gente teve um projeto muito nessa linha aqui, né, que não deu muito certo, a gente tem outras regiões também. E a gente está nessa fase agora, que você começou, de validação, que você falava, Carla, com os beneficiários e as beneficiárias num colégio público. E a gente quer ir muito nessa linha de construção desse sujeito para que ele e ela... O que eles querem, o que eles buscam? O nosso público, em maior parte, são pessoas jovens com deficiência intelectual. Então, assim, tanto o mercado tem ainda algumas barreiras, sobretudo para a pessoa com deficiência intelectual, e autistas também, né? Então, a gente está nessa linha do que o menino quer, o que ele quer construir, porque eles têm muito esse desejo, né? Eles já falam o que eles querem. E depois eles dizem assim, não, mas eu quero qualquer coisa que tiver, eu quero trabalhar e ter meu dinheiro. Assim, né? Então, a gente enfrenta muitas dificuldades e depois eu quero muito trocar ideia com você, porque é como se você tivesse, né, mais à frente do que a gente está iniciando hoje. É um sonho, um desejo muito forte meu, né, pessoal e profissional, e eu penso muito nessa construção que vocês estão tendo. Eu acho que tem muito sucesso a partir daí, tanto para o mercado enquanto uma construção, né, uma produção, essas pessoas produzirem, quanto para elas mesmas. E também é algo que talvez seja essa troca, né, de organizações, não só por parte do público, né, do Ministério, mas essa troca que também deve ser algo com objetivo já, né, de ganho aí. Muito obrigada, estou amando aqui tudo. Que bom. Então, você quer responder? Eu vou ser bem breve, assim, até para a gente não fugir muito do assunto, e depois também a gente conversa rapidinho, conversa individualmente, né? Mas também fazendo um link com o que foi dito no início, nessa coisa de evolução e de depois avaliar os resultados do projeto e tentar melhorar isso, o que a gente fez agora, não sei se vocês viram, teve um edital aberto aí de um fundo da Volkswagen, e a gente repensou o projeto, pensando ele, primeiro, com uma ampliação de público-alvo, então não só pessoas com deficiência, mas outras minorias que também têm dificuldade de ingresso no mercado de trabalho, como, por exemplo, ex-detentos, mulheres trans, pessoas trans, mulheres negras e tal.
ampliou isso, e além dos cursos, então, os cursos a gente começou a trabalhar com uma perspectiva mais de economia criativa e potencialidades individuais, então não são cursos já pré-definidos, mas é a pessoa que fala o que ela tem vontade de fazer, e aí o curso voltado para aquilo que ela quer ser profissionalmente. Foco no beneficiário. E aí a ideia também é criar um fundo de venture capital. Então, assim, o próprio cara... Então, a gente vai investir uma grana inicial para que o cara possa abrir o negócio dele, tipo aqueles angels, né, que investem no programa. Lógico, é pensando na metodologia do Yunus, então são valores baixos. É com base no Yunus. E aí as próprias pessoas que abrem seus negócios a partir desse fundo, depois elas retroalimentam o fundo para que novas pessoas possam também, enfim, nessa coisa da cadeia. Legal. Então, isso, na verdade, agora olhando para vários projetos que são justamente de inclusão, lazer, empregabilidade, etc., de pessoas com deficiência, que devem ter outras organizações aqui que trabalham com isso também, tem vários exemplos que isso funciona muito bem quando você prepara o receptor também, né? Porque não é apenas a própria pessoa que tem dificuldades, mas também as empresas que têm dificuldades limitantes para receber. Então, assim, para quem quiser depois conversar, ou até se juntar e trocar figurinhas para montar uma roda, para pessoas que têm mais experiência, contarem casos de sucesso, eu acho que isso seria muito importante também. Bem importante. Então, vamos lá. Como elaborar indicadores, né? Para começar, os mais fáceis. Indicadores de atividades. Fiz, não fiz. Simples assim. Quais são as atividades que eu me propus a fazer? Eu fiz? Eu entreguei? Foram entregues tantas horas de aula? Entrega. Foram entregues a palestra de hoje, tantas horas de palestra com tantos minutos de debate. Entregue, está feito. Atividade proposta foi concluída. Convidar pessoas, conseguir, né, fazer o convite para todas as pessoas. Foi concluído. Os convites foram enviados, as pessoas estão aqui. Então, o mapeamento de atividade tem a ver com eu entreguei. A gente fala, é o básico, é o mínimo. Então, atividade não é nem nível de resultado mensurar atividade, é a entrega básica do seu projeto. São as coisas que eu me propus a fazer e agora eu vou dizer que eu fiz, eu vou demonstrar que eu fiz. Indicadores para validar que eu fiz. Fotos, lista de presença, né? Tem várias formas, mas elas também precisam ser validadas, mensuradas, né, de alguma forma. Resultados. Como que eu mensuro o que são os resultados e como mensurar, como criar indicadores para eles? Os resultados são quantas pessoas compareceram, índice de satisfação, depoimentos de satisfação que viram quali que a gente transforma em quanti. Então, o resultado direto. Muita gente acha que resultado é impacto, que objetivo é impacto. Resultado é resultado. Resultado é eu fiz e eu alcancei. O impacto que aquilo vai gerar é muito superior. O objetivo daquele projeto talvez não seja alcançado no fim, mas a gente espera sempre que sim. Ou, às vezes, vai ser alcançado no maior ou no menor número do que a gente imaginava. E está tudo bem, mas eu preciso saber. Eu preciso saber. Então, os resultados, geralmente, são os números de presença. Eu vejo muita organização trabalhando o resultado de forma que parece que é impacto, né? Então, vamos trabalhar bastante isso. O número que você fez são os seus resultados diretos. São aquelas metas que você gostaria de atingir diretamente e que você alcançou ou não alcançou. Mas o que você pode focar mais para garantir que o seu projeto foi bem desenhado é em nível de objetivo. De impacto, a gente sabe que às vezes depende muito de dados que são muito alheios à organização, etc. Mas se vocês conseguirem chegar ao nível de objetivo, vocês vão estar dando um passo incrível, tá, em direção a conseguir, tipo, demonstrar o caminho que o projeto está tendo na sua eficiência de entrega. Assim. Então, ali no marco lógico, você completa essas duas colunas. Você montou o pressuposto, vai montar a fonte de verificação e vai montar os indicadores. Vou parar aqui na fonte de verificação. Fonte de verificação. Vou montar aqui o exemplo da palestra, que é um exemplo mais fácil e prático de visualizar. Atividade, palestra. Fonte de verificação. A fonte de verificação é o próprio vídeo, né? Uma vez entregue, ele é a própria fonte de verificação. A lista de presença é o documento da lista de presença em Word, ou vocês confirmando, a confirmação por e-mail que vocês dão. Essa é a fonte de verificação. Como falo, é um instrumento de coleta. A fonte de verificação pode ser traduzida como instrumento de coleta. Vai ser por papel?
Vai ser feito online? Carla, mas você precisa chegar nesse detalhe? Precisa, porque é custo do projeto e porque faz parte da logística de entrega. Se eu montei o projeto e não pensei nisso antes, como que eu vou fazer depois que acabou? Não tem mais como. Eu não tenho mais como verificar se eu queria enviar 1000 convites. Eu enviei 1000 convites? Eu não sei se eu enviei, porque eu não mensurei. Vou pedir para a pessoa para ela me dizer se ela enviou. Agora é tarde. Então, assim, ela não montou um instrumento de verificação, ela não montou uma lista de presença. Então, uma vez que ela monta, uma vez que está mapeado esse instrumento, ele faz parte de uma atividade possível. Se não, vai ficar no limbo. Então, os instrumentos e as fontes de verificações são importantes, tá? E então você precisa montar um indicador para saber qual é a fonte que você vai usar para esse indicador, e aí você atrela todas as suas atividades a uma fonte de verificação. Ela é verificável, ela é validável. E isso é incrível para o governo também, que tem como dizer, foi feito. Prova. Está aqui. Então, o marco lógico já atrela todas as coisas de uma só vez. E você já pensa o seu projeto e demonstra para o governo que você tem capacidade de validar tudo aquilo que foi feito. Então, não tem dúvidas. Está aqui. Está tudo pronto. Inclusive, o meu pressuposto que pode dar errado, mas também a minha validação de que eu fiz a minha parte, de que eu estou fazendo tudo que foi proposto. Então, dos dois lados, tem uma segurança legal no marco lógico. Carla, aqui. Eu só ouvi uma voz do além para cá. Aqui, ó, a sua... Cadê? Levanta a mão. Aqui. Tá vindo de lá. Só uma dúvida. A gente está muito acostumado com indicadores, metas e resultados, né? E aqui eu vejo uma similaridade quando você fala da questão da fonte de verificação. No marco lógico, em momento algum é citado, porque a gente está muito habituado à questão da meta, de cumprir meta. E aí eu queria só tirar essa dúvida, se é uma outra forma de... Quando você tem essa lógica do marco, se essa fonte de verificação seria algo parecido com uma meta, com uma entrega, um cumprir. É o que acontece, tá? Mas a sua meta é o seu indicador. Nesse marco lógico, você vai colocar ali no indicador que você quer atingir a meta de X%. E como que você vai fazer a verificação é a fonte de verificação. Então, se é o número, né, eu preciso enviar 1000 convites e preciso de 1000 pessoas aqui, a minha fonte de verificação é o envio dos convites, é o registro do e-mail do envio dos convites. A minha fonte de verificação é a lista de presença. O índice é a meta, enquanto a fonte é o produto, assim, é tipo, sabe, o meio. É porque, no caso, a gente trabalha o inverso. No caso, o indicador seria a fonte de verificação, a meta, que é o alcance. Nome, né? Sim, eu digo por conta do nome. Mas isso e não muda. E a questão do resultado? Né? Gente, não tem aqui, tipo, a obrigatoriedade de ser marco lógico, não tem obrigatoriedade de usar o nome X ou Y. A ideia tem a ver muito mais com o mindset de saber que quando você monta a sua meta, você já tem que pensar em como que você vai verificar ela. Porque senão depois você não coloca isso, inclusive no custo do projeto. Sim. Coleta de dados é chato. Às vezes você fala, poxa, você está trabalhando, por exemplo, com pessoas de rua. Você não vai conseguir dar um iPad para ele lá e colocar e ficar automático. Você vai ter aquele molho de papéis ali. Quem que vai passar esse molho de papel para o Excel para você saber o número de pessoas? Então, assim, é importante você entender a sua fonte de verificação, porque isso vai estar no custo do projeto, no tempo, no número de pessoas trabalhando naquilo, se você vai ter que captar voluntário. Então, essas coisas são importantes. Pensou no indicador ou na meta, qual é a fonte de verificação? Pensou no que você vai fazer e no resultado que você quer atingir, no objetivo? Qual é o pressuposto que pode dar errado? Ou eu estou partindo do pressuposto de quê que vai dar certo para garantir que aquilo aconteça? Para que as coisas estejam amarradas e atreladas numa realidade possível e compreensível para todo mundo. Ok. A gente gostaria de saber qual é a fonte de verificação de um curso online. É a lista de presença. Se você não faz lista de presença, você pode dar... A gente tem um curso online também, a gente faz print screen, e depois a gente faz 4, 5 print screens da tela, porque a gente também não faz uma lista exata. E aí, quando a gente tem esse print screen, a gente sabe o número de pessoas que entraram, etc., e fica fácil da gente mensurar. Então, mas assim, é chatinho, porque o nosso não tem muita gente. Se for 1 milhão de pessoas, não daria para fazer. Você pode tentar ou pelo clique no link. Isso seria uma boa. Cliques no link, né? Você está mandando direto para aquele link para assistir a aula online. Aí você tem a mensuração de números unificados de ID que entraram naquele link. Ou você pode tentar, para acessar o e-mail, a pessoa tem que escrever alguma coisa, daí vocês enviam um link automático, alguma coisa que atrele. Mas é justamente, mais uma vez, você fala, poxa, eu tenho que validar.
Nossa, é mesmo, vai dar trabalho. Nossa, não é tão simples. Como é que eu verifico tal coisa? A ideia é justamente parar para pensar nessas dificuldades de verificação, porque elas são uma parte de atividade do projeto ali, importante, às vezes cara. Por exemplo, você percebe que vai ter que precisar de um porteiro para ficar lá, tipo, 8 horas, né? Tipo, é um salário que a pessoa tem que ficar ali para poder receber as pessoas, porque ninguém assina lista de presença. Então, ou uma mobilização para assinatura de lista de presença. Tem coisas que são parte do projeto e parte dessa verificação que, às vezes, são difíceis de fazer, são complicadas de fazer. Em nível de objetivo, então, são bem complexas. Você, às vezes, tem que 3, 4 meses depois que terminou o projeto, ir conversar com aquela pessoa. Então, você tinha o registro dela lá no início, você vai ter o telefone dela para ela atender, ela mudou de telefone. Então, como que você faz para fazer o acompanhamento do projeto depois? Então, existe um custo para você ser eficiente nisso aqui também. E esse custo tem que estar... Se você monta um marco lógico, você consegue ver ele na hora de mandar a proposta e especificar por que custa aquilo ou aquilo outro. Só aqui, essa questão de custos à distância é uma dificuldade que as instituições têm até de comprovar a participação e a conclusão, né, dos discentes. Então, algumas plataformas já permitem emitir um relatório, mas ele realmente tem um custo, ele é difícil, nem todos fazem isso, que é uma das nossas dificuldades dos cursos EAD. Né? Mas, assim, dependendo, já é possível emitir esse relatório, o acesso, a permanência, né? Mas aí tem um custo bem mais elevado e muitos não trabalham dessa forma. Né? Então, meu nome é Marcelo Lana, eu represento aqui em Brasília a Paz José de Freitas, do Piauí. A gente está escutando sobre as diferenças das ideias, do que foi colocado no papel, um projeto aprovado, para a prática. Bem, eu averiguei que eu necessito de uma determinada verba que não previsionei, ou, na prática, ela tem um custo maior, apesar de já ter feito certos orçamentos e previsões orçamentárias. Nesse caso, em que o projeto já foi aprovado, eu já tenho recurso, e preciso alterar, vejo a necessidade de alterar, no caso do projeto, que eles, no ano seguinte, né, foi alterado, não me lembro, de São Paulo, acho, né? Sim. Eu tenho condições de alterar no meio do caminho, solicitar uma alteração para que eu remaneje o recurso, ou esse projeto está engessado naquilo que foi aprovado? Em São Paulo tem muitos bolivianos e colombianos que trabalham em condições subhumanas nessas pequenas empresinhas de costura. E a ideia era montar um aplicativo para que eles pudessem denunciar isso, né, que estava acontecendo. O projeto foi aprovado, era empresa privada que ia fazer o pagamento, edital de empresa privada, fixo. E aí, na hora que foi fazer a validação, tinha montado toda a lógica de estrutura e tal, e na hora de fazer a validação do projeto, os bolivianos e colombianos falaram: eu nunca vou denunciar. Esse projeto é incrível, ele alimenta a minha família. Eu estou aqui porque eu quero, e meu sonho, inclusive, é poder ter a minha máquina para trazer mais pessoas para cá. Vocês estão loucos. Então, aquele aplicativo e aquele dinheiro não iam fazer mais sentido nenhum para o projeto. Era zero. Você foi do zero, você tem que voltar tudo. Volte 2 casas. Não tem porquê de existir daquele projeto. Você tinha 2 opções. Fazer o aplicativo mesmo assim, porque a verba já tinha sido liberada, e gastar um dinheirão para uma coisa que não ia funcionar, ou explicar e demonstrar o que foi feito de pesquisa e trazer uma outra solução que pudesse ter aderência dentro daquele edital também e que trouxesse uma resposta válida. Então, eles montaram uma justificativa. A ideia, então, seria passar a fazer um aplicativo que unificasse empresas que compram as roupas com aquelas fábricas clandestinas e unificassem o preço dessas roupas, por um preço que ia continuar sendo mais barato para essas lojas, porque elas compram de varejistas, etc., então para elas iam valer, e para esses bolivianos, colombianos que estavam fabricando também, iam poder cobrar um preço a mais e assim ter um pouco mais de dinheiro e um pouco mais de dignidade. Então, o aplicativo iria unificar essas 2 coisas para que um pudesse colocar os seus produtos e o outro pudesse comprar através do aplicativo. Foi enviado essa proposta para a empresa leu e falou: incrível,
Ninguém mais montou uma justificativa de projeto tão boa quanto vocês. E eles ganharam vários prêmios. Até hoje o projeto existe, é um projeto super premiado, que trabalha em São Paulo com isso. Então, assim, será que a gente, né, tipo, não vale conversar, perguntar, pedir? Às vezes não está lá na rubrica, mas você vai e manda e justifica e demonstra, e tem alguém ali do outro lado que é uma pessoa que está lendo e que pode simplesmente compreender o seu trabalho, compreender o que você está fazendo. Está bem embasado? Está bem embasado? Está justificado? Está demonstrado? Se não está, daí, né? Porque chega um povo também que deve chegar, tipo, oi, gente, quero mudar tudo. Então, assim, né, a gente sabe que o motivo de não poder trocar também existe dos dois lados por várias proteções. Tá. Mas eu vou falar pelo... Bom, eu trabalho com... Meu nome é Patrícia Couto, trabalho no Departamento de Ciência e Tecnologia e com os projetos de pesquisa. Estou falando aqui pelos projetos de pesquisa, mas eles se aplicam para qualquer um deles. Tá? As alterações são permitidas, sim, desde que você não fuja ao objeto e ao objetivo do trabalho. É sempre... E aí você tem, nos programas, duas coisas diferentes. Uma é a verba de rendimento, que ele tem um tratamento, e a verba que foi captada. Tá? E eu sugiro sempre que qualquer alteração antes seja pedida a solicitação com uma boa justificativa. Como a Carla falou, se existe uma justificativa, ela é plausível, né? Sei lá, houve um imprevisto durante a técnica tal, foi visto que tivemos que refazer todos os exames daquele paciente porque deu problema, justifica. Isso vai ser analisado e vai ser levado em conta. Tá? Isso é muito frequente. Tá? Ok, obrigado. Então, aqui a gente tem o objetivo, né? Então, aqui um exemplo de como montar os indicadores e a fonte de verificação. Então, o objetivo do projeto era o volume reduzido de resíduos fecais despejados no rio. O indicador, concentração reduzida de 20% em comparação aos níveis de 2013. Então, aqui já tem uma meta, já tem um objetivo. E atende às normas nacionais de saúde. Então, fonte de verificação, pesquisas mensais de qualidade da água realizada pela EPA e pela autoridade fluvial, e pesquisa de amostra anual realizada no município. Então, é o instrumento de coleta, a pesquisa, como que ela vai ser feita, de quanto em quanto tempo, e aí a gente vai entrar ali na avaliação, que é o plano de monitoramento e avaliação, onde você coloca tudo isso bem detalhadinho. Mas no marco lógico, que já é um pouco geral, você já pode colocar uma base do que vai ser medido, como vai ser medido. E você já coloca ali o indicador, que é um indicador, como você falou, já com meta, já com alguma ideia de qual é o direcionamento que você quer tomar ali para aquele projeto. Eu acho que projeto que não tem meta não sabe para onde está indo, mesmo que seja uma meta fictícia para um projeto piloto. É uma meta ideal. Você está pensando no projeto perfeito. E aí você pode utilizar para montar essa meta outros projetos similares ao seu, que tiveram alguns resultados e que você gostaria de alcançar. Ou você pode, se você não conhece, não sabe, ou é um pioneiro mesmo naquela área, na sua região, e não consegue comparar com outras regiões que façam, colocar uma ideia a partir do que você está vendo. Mas é sempre importante a gente estudar e saber para onde que a gente está querendo chegar. Assim, que às vezes a gente coloca 1000 e chega em 500 e fala, foi horrível. Mas você não sabe se, na verdade, aquela meta era 500, que está todo mundo chegando em 200 e você está indo muito bem. Então, assim, você precisa saber para onde você está indo e você tem que ter algum embasamento para montar esse indicador. Tá? Então, o check-in do marco lógico. Teoria de mudança, pressuposto, indicador, fonte de verificação. A gente vai entrar um pouco mais agora na avaliação de impacto, que vai trazer novamente indicador e fonte de verificação. Tá? Então, tem algumas coisas que vocês já trouxeram e adiantaram ali para frente. Então, isso é o marco lógico perfeito. Dá pânico, né? Eu sei. Mas ele é extremamente importante. Isso aqui é tipo... Eu falo que é a Bíblia do nosso projeto. Todas as semanas a gente revisita ele. Ele faz o direcionamento do que o projeto está alcançando, se a gente está alcançando, se está indo bem. Então, passou de atividade, os resultados foram alcançados. Passou de resultados, os objetivos estão sendo concluídos. Vamos mudar alguma coisa no projeto, porque a gente está percebendo que não está indo naquela direção que a gente quer. Aconteceu um dos riscos, um dos pressupostos que a gente tinha previsto, como que isso transforma o resultado que eu quero obter, como que eu adapto para um novo resultado. Então, você está acompanhando o projeto visivelmente a partir de uma única ferramenta. É tipo, é perfeito.
né? É uma forma muito boa e visual de você trabalhar. Então, eu gosto muito do marco lógico, as organizações usam muito. Mais uma vez, não é obrigatório, não é essa a questão. Mas você ter uma coisa que junta e unifica tudo isso num único documento, porque muitas vezes você tem o projeto, a teoria, o objetivo, a atividade, tem 32 Excels para fazer cada uma dessas coisas. Então, unificar e deixar isso visual, ou montar, às vezes você monta tipo um Excelzão com tudo isso bonitinho, ou monta uma cartilha, ou monta uma cartolina, monta um quadrinho. Então, isso vai ajudar a organização a tornar aquilo uma coisa mais visível, mais diária, mais fácil de se trabalhar no dia a dia. Então, o que é impacto? O impacto é aquilo que você obtém de diferente do que já ia acontecer, que foi sua responsabilidade. E isso já começa a deixar a gente nervoso de novo. Porque tem aí 1000 motivos. Amanhã pode ter alguém que acordou e que tinha uma outra pessoa que trouxe para você e falou, olha, saiu um edital aqui que está trazendo o marco lógico como obrigatório. Você, nossa, que coincidência. Eu ouvi uma palestra sobre isso ontem, mas é coincidência. Se eu não tivesse feito a palestra, você ia ter que fazer aquele edital usando o marco lógico igual. Então, as coisas acontecem, as pessoas evoluem. Então, você está trabalhando ali com inserção no mercado, vão ter pessoas que iriam estar inseridas no mercado de qualquer forma naquele público que você pegou, que ia por algum outro motivo, por alguma outra coisa que surgiu, ser inserida no mercado. Qual é a sua responsabilidade? É a diferença entre o que já ia acontecer, independente da sua intervenção, e aquela aceleração que a sua intervenção dá. E isso dá muito frio na barriga, né? Tipo, pânico. Você fala, meu Deus, eu não tenho só que medir o que eu fiz, eu tenho que medir a diferença do que eu fiz, comparado a um grupo de controle, comparado a alguma outra métrica que possa dizer que aquele diferencial é o seu impacto. Os níveis de impacto são mensurados em 3 níveis. Resultado, que não é impacto, nem entra aqui, eu só coloquei ele porque é o que a maioria das pessoas acreditam. Dizer que você conseguiu 100 pessoas para hoje não é mensuração de impacto, não demonstra que você foi bem ou que você foi mal, que você está trazendo alguma coisa positiva para a sociedade. O que demonstra? Se você foi acima das expectativas, se você teria um comparativo que não foi tão bem quanto você, se você está indo junto com o que as pessoas estão... Porque vamos supor que a gente tem aqui hoje, não sei, 100 pessoas. Se, na verdade, a gente deveria ter 400, a gente não foi bem na intenção de trazer pessoas aqui hoje. Então, a gente está cheio aqui, tá todo mundo, tem muitas cadeiras lotadas. Então, elas foram muito bem na intenção dela, no resultado de trazer as pessoas, de conseguir a participação das pessoas aqui hoje. Se a gente posta no YouTube com a intenção de ter 500 pessoas vendo o vídeo e, na verdade, 100 olham para esse vídeo, então o seu resultado foi abaixo, muito abaixo da expectativa. Então, você tem que ter algum tipo de nível comparativo, que é o nível 1 de avaliação de impacto. Então, quando uma organização diz 50 pessoas vieram para a minha palestra, entregamos 10 horas de capacitação e tivemos 75% de presença na capacitação. Perfeito. Você está bem ou está mal? Porque esse número não diz muita coisa, né? É engraçado, a gente trabalha com números falando 100 pessoas. 100 pessoas comparados a quê? Se podia ter 1000, está péssimo. E as pessoas costumam só entregar esses números vazios, né? Você entra em muitas, não só a organização, tá, gente? Empresa, todo mundo. Né? Aquela coisa que você olha para aquele número vazio e porque está lá, e geralmente escrito em verde, é porque foi positivo. Mas a verdade é que pode ter sido um número extremamente negativo, porque ele não foi comparado a nada. Ele não foi demonstrado. Então, o resultado ele se torna avaliação ou nível de medição quando comparado a algo, tá? Sempre, necessariamente. Então, se você tem uma meta, eu coloquei a meta de ter 200 pessoas e eu cheguei a 180, eu estou bem. Então, o meu objetivo, eu cheguei a 300, eu estou excelente. Então, eu tenho um nível comparativo. Então, a minha meta vai ser demonstrada dessa forma. Carla, eu fiz uma meta e depois eu não cumpri ela, mas aí eu fui fazer uma análise de mercado e descobri que a minha meta estava acima das expectativas. Ótimo, você já tem um comparativo.
Uma meta acima das expectativas foi colocada, foi alcançado uma inferior, porém, ainda assim, o resultado é extremamente positivo, pois fizemos uma pesquisa e todas as outras médias são abaixo da que a gente obteve. Então, assim, esse comparativo, essa justificativa, essa validação dos números que você está expondo é o nível 1, é o nível mínimo para que você realmente demonstre os resultados. Então, mas, Carla, o Ministério ou o edital só me pede para eu dizer a meta e chegar na meta. Tá bom, vamos trabalhar com ele, porque, de alguma forma, vocês dois estão perdendo, porque vocês não sabem se vocês estão indo bem ou se vocês estão indo mal. Quando você não sabe se você está indo bem, você é uma organização social. Você quer mudar o mundo. Então, você deveria estar querendo saber se você está indo bem. Você deveria estar querendo mais. Então, assim, a ideia não é atuar, porque dá. A ideia é atuar fazendo o melhor possível para os dois lados. Então, trabalhar com algum tipo de mensuração para saber se você está bem ou mal é o mínimo para que você realmente garanta que o que você está fazendo vai gerar impacto social, está atingindo o objetivo. E, às vezes, você descobre que não, e isso não é que horrível. Eu conversei isso com alguém aqui atrás, inclusive. Uma meta negativa, um indicador negativo de que você não foi bem, é a única forma de você saber que você tem que mudar alguma coisa no projeto. Então, às vezes, você vai repetir o mesmo erro mais uma vez, vai gastar dinheiro público, vai gastar dinheiro de investidor, entende? E você não vai modificar aquele item do seu projeto porque eu vou falar que vai ficar mal. Gente, ficou mal e, por isso, no próximo ano ou para o próximo projeto, faremos diferente. Ponto. Isso é incrível. E eu posso agora falar para outras organizações que estão fazendo a mesma coisa que eu, sem medir isso, que elas deveriam estar olhando dessa outra forma, porque isso aqui não é positivo. Então, é um aprendizado. Medir impacto é um aprendizado, é uma evolução da organização, que tem que ser feito durante toda a fase do projeto. Tá? Geralmente, o ideal é não chegar no final. Você já está vendo que está indo ali o indicador ruinzinho, você mede mensalmente. Você está vendo que ele está indo de um jeito não esperado, você já, opa, o que eu faço para ele aumentar? Ou será que esse aqui é o melhor caminho? O que eu posso fazer no meu projeto para ele ficar melhor? E não para ele continuar lá por vários anos ou por um ano, para eu falar, deu errado. Nível 2, grupo de controle. Amo o nível 2. Eu acho que todo mundo tinha que ter grupo de controle. Grupo de controle é você ter alguma pessoa, uma outra comunidade, ou um outro público muito parecido com o seu, que não passou pelo seu projeto. Aí você tem, literalmente, aquela linhazinha que a gente demonstrou. O que ele ia fazer, o que ia acontecer, que é a vida das pessoas sem a sua intervenção, e o que aconteceu com a vida daquelas que fizeram a minha intervenção. Então, aqui dentro dessa palestra, o que a gente poderia fazer? Primeiro, eu ia colher o dado de vocês assim que vocês entraram. Eu ia fazer perguntas relativas à palestra hoje. Eu ia perguntar quem conhece e quem utiliza o marco lógico, a teoria de mudança, quem avalia impacto. Se você, das 3 opções abaixo, o que é impacto, para entender qual é realmente o nível de conhecimento. Se você utiliza grupo de controle. Eu ia fazer várias perguntas sobre os temas que estão aparecendo aqui. Se vocês usam isso no seu projeto, etc. A gente ia terminar a palestra, eu ia perguntar se vocês compreenderam, porque também tem isso. Se eu fiz uma péssima palestra, ninguém entendeu nada, minha nota foi abaixo, dificilmente eu vou alcançar meu objetivo. Mas eu faço uma outra pesquisa e todo mundo coloca um índice de satisfação alto, que compreendeu o que são essas ferramentas, que a linguagem foi adequada, que pegou essas coisas que foram faladas sobre os temas que foram propostos. Perfeito. Então, a gente está no universo onde dali deveria sair algum nível de objetivo, certo? Minha atividade foi feita corretamente, meus resultados foram alcançados. O objetivo da proposta... O objetivo da palestra é que vocês levem isso para dentro da organização. Como que eu vou medir isso? Daqui a 6 meses vai chegar um e-mailzinho lá na sua caixa de entrada. Oi, tudo bom? Você gostaria de responder a uma pesquisa? A gente fez a palestra, eu preciso da sua colaboração. Eu vou enviar tanto que alguém, eu vou conseguir que pelo menos 70%, que tem alguns índices de mínimo de pessoas que realmente representam aquilo. Só que eu peguei um grupo também das pessoas que se inscreveram, porque é o mesmo público, elas iam participar,
mas não vieram, faltaram hoje. É o mesmo público, é o mesmo perfil, não preciso fazer com outro ministério, com nada. Eu pego aquelas que se inscreveram e que não participaram, faltaram por algum motivo. No mesmo dia que vocês responderam, eu pergunto para elas lá no início do projeto, eu mando para elas também. Oi, tudo bom? Eu sei que você não pode participar, porém, você poderia responder uma pesquisa que vai ajudar a gente a avaliar o impacto da nossa palestra hoje? Qual é o seu nível de conhecimento em marco lógico? Qual é o seu nível? Ou eu posso mandar para todas de uma vez e depois separar aquelas que vieram e fazer, né, o meu grupo de controle com aquelas que não vieram e já responderam também durante a inscrição. Mas, de qualquer forma, eu vou ter as respostas daquelas que não compareceram e que poderiam estar aqui, ou seja, têm o mesmo perfil, e daquelas que compareceram. Daqui a 6 meses eu vou medir com eles também. E hoje? Vocês estão implementando o marco lógico? Porque vamos supor que amanhã sai no Fantástico. Teoria de mudança. Aí todo mundo aprendeu. Todo mundo está com um pouquinho mais avançado do que antes, né? Tipo, uma galera daqui assistiu e não foi a minha palestra que influenciou. Foi aquela coisa do Fantástico. Saiu o edital que agora todas as organizações precisam de marco lógico, precisam... Aí vocês foram obrigados, todo mundo que estava aqui, que estava trabalhando com o edital, está fazendo. Então, não foi uma intervenção minha, foi uma outra intervenção. Mas como que eu vou saber disso? Porque aquele grupo vai responder, vocês vão responder, e eu vou saber se houve um aumento significativo, pelo menos algum aumento, na minha intervenção. Quem está desesperado, levanta a mão. Mentira, eu sei que vocês estão. É super difícil. É super difícil conseguir esse grupo de controle, fazer essa avaliação posterior, fazer uma mensuração comparativa. Dá trabalho, custa dinheiro. Então, a gente sabe que não é fácil chegar no nível 2, mas é um nível cientificamente pedido, cientificamente comprovável, principalmente na parte de impacto, porque a gente está falando de pessoas. Então, assim, qualitativo não demonstra tudo o que está acontecendo ali. As intervenções humanas vão, como crise econômica, crise política, vão afetar o resultado. E você não tem capacidade de cuidar de tudo isso. Você não é responsável por todo o resultado, por tudo que vai acontecer com a vida daquela pessoa. Você tem uma pinceladinha no social, é o mínimo possível. Construir um prédio, você garante que a sua empresa de engenharia começou e terminou o prédio. Mas mudar a vida de uma pessoa, não. Então, para você saber se foi você, a forma científica para o social é grupo de controle. Então, pessoas parecidas, dentro da mesma comunidade, dentro da mesma situação, que não passaram pelo seu projeto. O impacto de nível 3 é a aleatorização. É como se eu pegasse 3 pessoas aqui, a gente não usa na área social, que é um pouco punk. Na verdade, ela não é considerada, não precisa chegar no nível 3. Mas a ideia seria que eu pegasse 3 pessoas aqui da sala, porque o fato de vocês terem comparecido hoje, de alguma forma, demonstra maior interesse, então já é alguma intervenção na Matrix, na ideia de que vocês estão aqui, então logo vocês estão mais interessados, talvez, do que aqueles que não vieram, então vocês já estão um nível acima daquelas outras pessoas. Mas eu pegaria alguém daqui e falaria, gente, desculpa, mas vocês não vão poder participar, vocês vão ser meu grupo de controle, tá? Então, quase ninguém faz isso. Imagina isso num projeto social, você vai pegar tipo, a pessoa primeiro da fila, às vezes, que estava ali participando para receber um banco de alimentos e falar, olha, você vai virar grupo de controle. Então, as pessoas não usam essa técnica, mas ela existe e ela está aqui. É a técnica da aleatorização. Por que devemos medir impacto, né? Então, mais uma vez, está na legislação de que deverá ser elaborado um relatório de avaliação e acompanhamento das ações e serviços previstos no CAPT publicado no sítio do Ministério. Então, é obrigatório, vocês precisam avaliar. Mas, Carla, aí não está dizendo impacto, nem marco lógico, nem indicador, é verdade, mas isso são boas práticas. Então, a ideia aqui é que as duas partes vejam um pouquinho de ideias, de boas práticas. E aí, isso pode ser transformado em 1000 coisas. Eu trouxe uma ferramenta. Mas ela tem um mindset que está por trás da ferramenta, que é mais importante de pegar aqui. É o como, é o que eu quero, é o que existe, é quais as possibilidades. Mas, no final, é necessário montar, é necessário apresentar. Porque, senão, vai ficar vazio, não vai demonstrar que você realmente está alcançando aquilo que se propôs. E porque, no caso de execução de má qualidade, ou inexecução, vocês podem ser inabilitados. E para a gente saber se você, né, não conseguiu executar ou se teve um problema, a gente precisa dos indicadores, a gente precisa de tudo isso que está aqui.
Além disso, a gente tem a legislação das organizações. Quem é a organização que está aqui já leu o número 13.019 e falou, ai, meu Deus, de novo. Então, a própria legislação fala que é a obrigação, no caso aqui do gestor, né, que vai receber o quadro público, emitir parecer técnico conclusivo de análise da prestação de conta final, levando em consideração o conteúdo do relatório técnico de monitoramento e avaliação. Então, é obrigatório emitir relatório técnico de avaliação, de monitoramento e avaliação. Regra geral para qualquer projeto, não precisa ser desse específico, certo? Disponibilizar materiais e equipamentos tecnológicos necessários à atividade de monitoramento e avaliação. Guia de Boas Práticas da Controladoria da União. Amo esse guia, não é uma lei, mas ele é lindo. É um guia gigantesco que explica justamente como montar indicador, passa pelo marco lógico, passa por tudo isso, de forma super bem explicada, usando exemplos do governo, e que fala como medir impacto e como que é validado. Fala sobre o nível 1, 2, 3. Eu estou indo. Fala sobre os níveis, fala sobre tudo isso. Está lá, é um documento oficial, é um documento que deveria... todo mundo aqui sai daqui e baixa esse documento, é online, gratuito, que é super legal. E os indicadores, só para finalizar, e aí eu finalizo mesmo, eu juro, são indicadores SMART. Alguém já ouviu falar no termo SMART para indicadores, para montagem de indicador? É uma super dica, é uma palavrinha boba, mas que é super importante. Aqui ele está no termo de inglês, né, que é SMART, mas ele em português fica específico. O que exatamente você quer alcançar? Mensurável, e aí mais uma vez a questão do quali e quanti. É qualitativo? É qualitativo, mas eu consigo mensurar? Porque se você não consegue, se só parte de depoimentos, você não consegue mensurar. Como mensurar depoimentos? Como extrair coisas boas de depoimentos? Nuvem de palavras. Palavras que mais aparecem, que demonstram que tantas pessoas citaram feliz, citaram alegre, citaram satisfeitos. Então, mensuráveis. Como mensurar depoimentos qualitativos? Como mensurar coisas qualitativas? Nuvem de palavra é uma ótima. Tem várias ferramentas online gratuitas que você coloca a voz da pessoa, ou o vídeo, e ele puxa, e eu passo para você, para quem quiser também, mas é no Google, nuvens de palavras, tem várias já. Alcançável. Eu consigo chegar? Eu entendi para onde eu estou indo? Eu fiz um comparativo de outros que fazem a mesma coisa que eu na minha região? Eu tenho um motivo para ter escolhido aquele lugar que eu estou indo? Por quê? É alcançável? Relevante. É relevante para o projeto, gente? Porque tem coisa também, não vai sair medindo tudo, não. Vou sair medindo aqui, né, quem veio de camisa vermelha? Não quero saber. Se é homem ou mulher, nesse caso, tanto faz. Então, gente, não é relevante, para quê que eu vou ficar perdendo tempo dos outros clicando e fazendo preenchimento de coisa com isso? É relevante para a questão? É relevante para a minha palestra? Tempo. Quanto tempo vai demorar? Então, é de 2 em 2 meses que eu tenho que verificar? Daqui a um ano que eu vou saber se isso foi alcançado ou não foi alcançado? Preciso de um período de tempo, eu não vou mensurar isso para sempre. Eu vou mensurar e eu vou medir e eu vou comparar daqui a um ano. Daqui a 2 anos, no próximo mês, quando terminar a palestra, certo? E a gente deixa ele aqui só para ficar como um mantra. Não é só medir quantos livros foram distribuídos ou horas de aulas foram ministradas em uma iniciativa de apoio, mas medir quanto recuou o analfabetismo da região através do trabalho executado pela sua organização, por exemplo. Um programa de avaliação de impacto deve aumentar fortemente a transparência dos projetos sociais, sendo capaz de demonstrar com embasamento e eficiência os resultados obtidos. Acabei. Obrigada. Bom, eu queria agradecer a apresentação da senhora Carla, e agora a gente tem 30 minutinhos que a gente pode abrir para perguntas para ela. Mas aí parte-se da ideia, parte-se do pressuposto que todo projeto ele já origina de uma demanda qualificada. Às vezes acontece da gente, dentro do Ministério da Saúde, pegar um projeto, linda a ideia, ótimo, né? Aí, quando ele começa a aplicar esse projeto, vamos supor, a ideia, no projeto ia disponibilizar 600 vagas, né, para o público tal e tal e tal. Aí, quando o monitoramento vai e pergunta, esse público de 600 pessoas, como é que vai ser abordado?
Né? Como é que está sendo a abordagem? Não, a gente pôs um link, aí no link só apareceram 320 pessoas. Significa que esse projeto, o objeto dele é maravilhoso, ele está sendo executado e tudo, só que a demanda não foi qualificada lá atrás. Aí acontece isso muito na área de capacitação, era uma coisa que eu queria mensurar, assim, que na minha ideia, tá? Quando se começa um projeto e ele já vem com a readequação, significa que não foi qualificada a demanda. Para mim, eu tenho muito isso. Então, quando eu vou escrever um projeto, 600 vagas, disponibilizar 600 vagas, eu tenho 1.200 profissionais querendo essa capacitação, pelo menos isso, para eu ter segurança na execução do meu projeto. Vou disponibilizar 600 vagas e eu tenho um índice, a minha meta é alcançar 90%. 6 vezes 9, 54. Na hora do Ministério da Saúde for fazer a análise física e financeira desse projeto, ele quer certificação de 540 pessoas. Não a disponibilização de 600 vagas. Então, assim, é uma coisa assim que, particularmente no projeto de capacitação, quando a gente vê a questão de objeto, eu sinalizo muito a importância de qualificar essa demanda. Eu vou disponibilizar, através desse projeto, X vagas, porque eu tenho certeza, a minha demanda está qualificada, que eu tenho profissionais interessados nesse tema, aqui na minha região, eu vou alcançar isso com tranquilidade. Então, às vezes, acontece da ideia ser muito boa, do projeto ser muito... Mas o quantitativo não é legal. É porque não teve a demanda qualificada. E isso impacta no objeto final que é entregue. O que é entregue no final desse projeto que eu estou falando, por exemplo, são 540 pessoas qualificadas. E não disponibilizar 600 vagas e 320 só matriculados e, às vezes, 200 concluintes. Então, é um braço do que ele estava falando de objeto, e eu estou falando a questão do objeto capacitação. Tá? Eu só queria retomar essa discussão. Eu acho que quando você monta um marco lógico e você está com um indicador ali na sua frente, esse é o momento da organização se questionar se são indicadores possíveis. Mas, pensando uma forma de talvez trazer uma resposta para isso, seja a justificativa do indicador. Né? Então, por que 540? Né? De onde veio esse embasamento? Veio de uma experiência prévia do projeto ou veio de uma média regional? Qual é a porcentagem de erro que é considerado aceita dentro disso? Né? Então, é 10% de margem de erro, de tolerância, mas assim, qual é a justificativa do seu indicador? De onde veio esse indicador que você está trazendo para mim ali dentro do marco lógico? Seria uma forma de você poder fazer tanto a organização pensar sobre ele um pouco mais profundamente, buscar indicadores que realmente tragam para ela um pouquinho mais de substância na hora de mostrar o que ela vai atingir, e também do próprio Ministério ter uma ferramenta para dizer, mas como que eu sei se ele vai ou não vai alcançar, né? Por que ele está trazendo esse número tão aleatório? Ou é aleatório? Esse número ele foi embasado em algum lugar? Eu acho que seria uma boa forma. O marco lógico poderia sanar isso. E aí teria que ter também uma pergunta de dentro falando, por favor, embasar os indicadores a serem demonstrados, né? Que é de onde veio essa questão. Como aplicar toda essa boa prática num cenário de imprevisibilidade de quando será a agenda de elaboração e num prazo de 45 dias. Então, assim, ir para um projeto que vai ser executado daqui a 2 anos. Por exemplo, está aberto agora até dia 17 de outubro para elaborar projetos que serão executados a partir de junho de 2021. Então, assim, em 45 dias. Enfim, esse é o tema da tarde. Não, mas sim, eu acho que mas isso entra talvez no o principal tema pressuposto. Eu vou alcançar partindo do princípio que a gente está falando deste ano, que será iniciado esse ano, que a receita vai chegar de tal forma. E, assim, uma das dificuldades que eu sei é, por exemplo, se você tiver que embasar muito esse tipo de decisão. Às vezes, você tem que fazer uma pesquisa local para poder embasar a decisão, você ainda não recebeu o dinheiro, como que você poderia fazer? Mas aí vem, mais uma vez, o que a gente estava falando sobre a justificativa. Então, você iniciou o projeto a partir de uma ideia, você mapeou os pressupostos, então, de que a iniciativa vai ser bem aceita, de que os
os bolivianos querem denunciar, nananana, e aí quando um desses pressupostos não são atingidos, você demonstrou ele no seu marco lógico, você pode retomar ele para dizer o motivo do não contemplamento do indicador está diretamente ligado a um pressuposto previamente mapeado e, por isso, é pedido uma alteração ou é pedido para refazer o indicador agora que o projeto vai iniciar, para que eu tenha, né, para que eu possa montar indicadores mais sólidos baseados no momento e na verdade atual. Então, o indicador também, o pressuposto também cobre isso, é o motivo do pressuposto existir. Boa tarde, Renata, eu sou da Fiotec, que é lá do Rio de Janeiro, e voltando um pouquinho à questão da justificativa sobre os indicadores, hoje a gente já recebe um pouco disso na diligência. Então, eu recebi 3 diligências em que elas falavam exatamente essa questão do porquê esse determinado corte, por que você vai tratar esse quantitativo de pessoas, por que essa faixa etária. Então, eles já estão fazendo essa devolutiva para a gente, até mesmo para a gente pensar melhor como que a gente vai colocar isso para dentro do projeto. E aí, trazendo agora, compartilhando um pouquinho sobre a boa prática do que você apresentou aqui, a gente estava aqui conversando, falando assim, cara, como é que você faz isso e transporta isso para dentro do projeto? Agora, a gente está implementando essa metodologia na construção de projetos junto com o BNDES, exatamente para trabalhar desenvolvimento de renda. E aí, quando você efetivamente coloca a mão na massa e se debruça na metodologia, você vê como fica muito mais fácil você redigir o projeto, porque a elaboração ela ficou toda aí dentro. Então, facilita muito, muito mesmo. Exatamente. A ideia é justamente essa. Se você montou isso aqui, você consegue trazer isso para o edital de cabeça para baixo, ao contrário, de lado. Não interessa como, porque você tem tudo o que você precisa ali, visual, para você. Então, se a pergunta vem de um jeito diferente, a resposta está ali dentro. A questão do pressuposto está ali dentro, a questão do indicador está ali dentro, está tudo contido ali. Óbvio que você vai adaptar o como, né? Mas está ali dentro, você viu aquilo de uma forma bastante clara, e daí você vai utilizar aquilo da forma que cada um vai pedir, né? Mas é exatamente essa a ideia. A moça que estava aqui pegou o microfone. Isso. Meu nome é Miriam, estou representando a APAI Anápolis, e eu gostaria de complementar a fala da nossa colega lá referente aos centros de reabilitação. Nós hoje trabalhamos com a deficiência intelectual, auditiva, física, e nós enfrentamos o mesmo problema que foi colocado, que é aquela questão dos atendimentos, né? Tem uma portaria e nós temos que atender X pessoas, e nós estamos 300 pacientes acima da capacidade. E nós desenvolvemos um projeto de reabilitação para o deficiente intelectual e estamos atendendo, só que nós enfrentamos algumas dificuldades na questão de medição do impacto social. Então, o resultado, como foi colocado, é muito fácil de entendimento. Então, eu vou atender aquela demanda que está reprimida, que eu não tenho recurso para atender, que não é, entre aspas, aqui a minha obrigação de atender. E aí eu entrego o atendimento. Eu entreguei, né, o que foi proposto, a minha atividade foi entregue. Para medir esse impacto, o meu impacto social, o que é? É a melhoria da qualidade de vida da pessoa com deficiência, a inclusão dela, a inserção dela na sociedade, envolvendo todos os aspectos, tanto de saúde quanto outros aspectos que a gente leva em consideração para essa inserção. E aí eu me deparo assim, com uma situação realmente de desespero, porque eu não consigo fazer essa medição. E aí eu não tenho entendimento disso também, porque tem que ser com critérios técnicos, tem que ser pesquisa científica. Como é que eu vou demonstrar isso? Então, realmente, a gente tem essa preocupação de não só entregar o projeto com um resultado. Eu atendi. Não, eu quero medir. Então, eu queria, assim, sugestões de o que seria essa criação desse impacto social, essa medição do impacto, no sentido de medir essa melhoria na qualidade de vida da pessoa com deficiência. Outra questão, nunca tinha visto a questão da metodologia de boas práticas, apesar de que eu acho que, escutando tudo isso, eu vivencio tudo o que eu faço. Assim, mesmo sem saber do manual de boas práticas e tal, mas assim, na prática, a gente faz tudo isso. Então, assim, eu me tranquilizo um pouco com relação assim, ao que a APAI está desenvolvendo, que nós estamos contribuindo nisso aí. Mas tem uma plataforma, ou eu tenho que entender do método e criar, criar como fazer, né? Só
só com teoria, eu crio o próprio jeito de aplicar esse método. Outra coisa que me deixa muito assim angustiada é a questão... Uma de cada vez, peraí, deixa eu responder as duas, eu vou para a terceira. Senão vamos perder. Bem. Eu já nem lembro a primeira, que eu já estou na segunda aqui. A medição do impacto. Vamos Perfeito. lá. Como medir qualidade de vida de pessoas com deficiência? Então, essa ainda entra como objetivo, porque é a qualidade de vida dos beneficiários do seu projeto. Então, é o objetivo do projeto, né? Se aqueles beneficiários diretos estão tendo uma melhoria da qualidade de vida. A primeira coisa, mais uma vez, o ideal, o grupo de controle. Como? Você pegar os seus beneficiários, pegar um grupo similar ou um grupo que não esteja passando, ou pessoas até da lista de espera, alguma coisa assim, que não estejam tendo a mesma intervenção, ou numa comunidade similar, etc., mas que vocês ainda não estão atuando. Fazer uma pesquisa base para aquelas coisas que são justamente o que você acredita que é o coração da organização, porque o seu impacto tem muito a ver com o que você se propôs, né? Então, assim, você já pesquisou com o beneficiário que eles consideram qualidade de vida? Eles consideram sair para passear, ter lugares para passear, tá inserido, ter algum tipo de trabalho, poder ganhar um dinheirinho, ser independente? O que eles consideram isso? E aí você vai fazer perguntas específicas. De 0 a 10, quanto você se considera hoje independente? De 0 a 10, quanto você se considera uma pessoa feliz? Você vai fazer perguntas específicas. E aí tem 1000 técnicas que são aplicadas a cada tipo de público. Mais uma vez, tem a questão da linguagem, né? Então, você pode chamar algumas pessoas que estão no projeto para te ajudar a montar esse relatório, para que elas possam te dizer, faz sentido? Olha, eu montei isso aqui. O que você acha? Por quê? Faz uma entrevista no 1 a 1 para entender se o que ela falou para você estava realmente demonstrado naquele papel que vocês montaram. E aí, ok, fechei uma pesquisa que faz sentido aqui para o meu projeto, que está demonstrando. Faz essa pesquisa com o grupo de controle, faz essa pesquisa com o seu beneficiário. Passados 6 meses de projeto, faz novamente a pesquisa com o grupo, com o beneficiário. Passado 1 ano de projeto, é uma pesquisa. E aí você vai entender como que o grupo de controle está se inserindo no mercado, está se sentindo feliz, está se sentindo incluído e quanto os seus beneficiários têm de diferença para aquele público geral. E aquilo ali é o que você causou, é o seu impacto, certo? Aí você tem um comparativo perfeito. Para você mensurar o quanto você colaborou para a inclusão na sociedade, você teria que ter um dado da prefeitura ou você teria que ter uma amostra de comunidades, de outros, não só daquele seu beneficiário, mas de outros grupos que fizessem quase tipo meio datafolha, que você pega amostras de pessoas, ou se já existe um dado quilo de alguma forma. Mas se é para qualidade, inserção provavelmente não vai existir. Então, o ideal seria que você pegasse amostras, da mesma forma que um Datafolha e um INSPER faz. É um trabalho, custa dinheiro, não é simples. E fizesse a mesma coisa com essa outra comunidade. Né? E aí você, na verdade, não, desculpa, para o impacto você não precisaria fazer grupo de conta, porque você já fez com objetivo, você já tem o seu comparativo de qual foi a sua porcentagem, né? Quanto que você é responsável pela melhoria. Quando você vai chegar no impacto, você vai fazer aquela medição e você vai medir no ano inicial do projeto, daqui a 1 ano de projeto, daqui a outro ano de projeto. Está reduzindo o número de pessoas que se sentem infelizes de forma geral aqui na comunidade? Né? Então, não estou colaborando com isso na minha comunidade. Eu sou 0,001%. Está aumentando mesmo assim. Sabe? Então, esses são os dados que você vai ter para poder mostrar se você colabora, o quanto você colabora. Então, o meu grupo hoje é 1%. No ano que vem, 2%. A gente teve uma redução na comunidade de 2% de pessoas que se sentem completamente infelizes. Sabe? Por quê? Porque essas pessoas que estão inclusas no projeto, elas podem indiretamente afetar a felicidade das outras, como exemplo, como companhias mais qualificadas, otimistas, felizes, que vão trazer para outras pessoas que possuem a mesma deficiência um exemplo de vida, que vão elas a se sentirem mais felizes também. Então, vai ter impactos indiretos alcançados naquela comunidade e naquele público que você vai mensurar dessa forma, que você vai perceber dessa forma. Às vezes, você acha que o seu impacto é 1% e ele está corroborando para um impacto ainda maior. E aí você vai descobrir quando você faz essa mensuração mais comunitária. Mas é super difícil, não é simples, é natural. Ela exige um financiamento específico para esse tipo de pesquisa. É o que eu havia pensado. É um projeto só para isso. É um projeto só para esse projeto. Exato. Entendi. A segunda pergunta era? Só a segunda, nem vou fazer a terceira, porque já foi respondida. Ok. A questão
da prática, né, dos projetos, se essa metodologia ela tem uma plataforma ou se nós temos que desenvolver um modo que vamos trabalhar em cima da teoria, como que é isso? Queria entender mais. A metodologia em si é uma teoria, as ferramentas são essas ferramentas de quadrinho, a gente fala que elas são desenvolvidas em post-it e cartolina. Hoje a gente tem, a maioria delas já existem, se você procurar no Google árvore de problema, você vai encontrar vários softwares que ajudam a montar a árvore de problema, o próprio Excel tem, dentro daqueles modelos pré-prontos do Excel, a árvore de problemas. Então, assim, algumas dessas ferramentas, principalmente Excel e em outros sites, você usa, são ferramentas, né? A metodologia, ela vem do mindset. E aí você tem que aprender a teoria, você tem que fazer algum curso, alguma coisa. Mas as ferramentas específicas, se você olhar uma por uma daquelas 23 ali que estão mapeadas, provavelmente no Google, Excel ou cartolina e post-it.